A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre arrepender e viver. A graça e paz. Uma ótima noite. Desde já, uma semana abençoada a todos. Arrepender e viver. Nós vamos estudar aqui, nós vamos estar lendo sobre o livro de Abacuque. Nós vamos ver que ele teve uma visão. A visão de Judá sendo destruída. E havia necessidade de um arrependimento para que pudessem ter vida. No livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1 até o 4, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O profeta Abacuque, ele mostra, no texto que nós acabamos de ler, uma tríplice perspectiva. Ele olhou para trás, viu o presente e vislumbrou o futuro. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e enxergamos conflitos, lutas, confusões, perguntas sem respostas? O profeta, ele se vê assim. Ele se vê cercado pelas lutas, vendo o povo, a nação de Judá, passando por tribulações, por confusões, e ele não tem resposta para aquilo que está acontecendo. Na mente do profeta, ele não alcança uma resposta para o que está acontecendo. O profeta Abacuque, ele olhou para trás e para o presente, e a única coisa que ele viu foi o caos em que a nação de Judá se encontrava. Quantas pessoas estão assim olhando para as suas vidas e estão vendo somente o caos? Ela olha para o passado, ela não vê coisas boas por presente. Tal caos, ela não tem uma perspectiva de um futuro diferente. O passado estava fazendo efeito no presente, ali na nação de Judá. O que ele via era violência e injustiça. E essas injustiças faziam parte justamente do modo de vida que eles estavam vivendo. Vem trazendo aquela bagagem. Então, no presente, eles estavam vivendo exatamente a colheita daquilo que eles haviam semeado no passado, ao desobedecerem a palavra de Deus, se distanciarem da lei do Senhor. É necessário saber que o futuro é construído com propósito e alinhamento em Deus. Se desejamos ter um futuro diferente, futuro totalmente diferente da situação em que hoje muitos se encontram, é necessário que tenha propósito. Esses propósitos têm que estar alinhados com as vontades do Senhor. As metas não podem ficar somente na mente, é preciso ter atitudes de acordo com o que desejamos para o futuro. Muitas pessoas até planejam, elas até têm um pensamento de construir algo novo no futuro, mas não adianta ficar só no pensamento, tem que ter atitudes. É necessário ter coragem e investir nesses propósitos. Mudança exige planejamento, paciência e, principalmente, ter seus planos aliados aos propósitos de Deus e fé no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus. Confiança em Deus. Sobre isso, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro é a colheita do passado. Está no versículo 4, na parte A do versículo, diz assim: Eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele. Então, Deus vai mostrar para o profeta, que eles estão colhendo o que semearam no passado. Ele está dizendo assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nela. Lá na NVT, a nova versão transformadora, o mesmo texto diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confia. Então, o que eles estavam vivendo, o que o profeta estava presenciando ali no presente, era a colheita que eles estavam, da maneira que eles estavam no passado, estavam vindo desta forma. O profeta vê que a situação terrível do seu tempo não é por acaso, não surgiu do nada. O povo havia ignorado os avisos de Deus.
Eles não aprenderam com os reinos do norte, com o que estava acontecendo no reino do norte. Logo após a morte de Salomão, houve ali a divisão das 12 tribos, né? 10 tribos em Israel, cuja capital era Samaria, e as 2 tribos ali de Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino de Israel, né, foi governado por reis que se afastaram da presença do Senhor, e por conta disso, sofriam as consequências. Estava em calamidade. E Judá não aprendera ao ver o que se passava com Israel, com o reino do norte. Então podemos enxergar através do livro de Abacuque que, embora os tempos são outros, os tempos são diferentes, o coração do homem continua tão corrompido como foi no passado. Muda-se os tempos, mas o coração do homem continua sendo corrompido. Continua pendendo ao pecado, à desobediência, se afastando do Senhor. Por conta disso, muitos estão passando por dificuldades, por lutas. E é necessário reconhecer. O pecado, ele cega o homem, tampa-lhe os ouvidos e ele perde o entendimento, como disse o profeta Isaías. No livro de Isaías, no capítulo de número 1, o versículo de número 2 ao 3, o texto nos diz assim, ó, falando sobre o pecado, o que o pecado causa no homem, diz assim, ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus criou o homem, deu-lhe sabedoria, deu-lhe conhecimento, e mesmo assim o homem não reconhece o seu Criador, não reconhece a soberania de Deus. Por conta disso, o homem fica cego. Por causa do pecado, ele cega. Ele não consegue ter uma visão das coisas de Deus. Fecha-lhe os ouvidos, ele não consegue ouvir a voz de Deus, os conselhos do Senhor, para que ele possa trilhar caminhos bons. E ele perde o entendimento e passa a andar segundo os seus conselhos. Tem pessoas que ela anda segundo o seu entendimento. Ela interpreta a Bíblia pelo seu entendimento. Ela quer aceitar uma mensagem conforme o seu entendimento. O apóstolo Paulo vai nos falar que a nossa sabedoria vem do alto. Tiago, ele vai dizer que a sabedoria da terra, né, a sabedoria humana da terra, ela é diabólica. Então, por conta do pecado, o homem, conforme Isaías 1,3 está dizendo, o homem cega, tampa-lhe os ouvidos e perde o entendimento. Então aquele povo estava justamente assim. O profeta Abacuque, ele se questiona, ele quer uma resposta. Ele precisa de um direcionamento. O profeta vê a iniquidade causando a destruição, a injustiça que estava no presente. E isso era resultado do que eles praticavam no passado. Eles vinham carregando essa desobediência. Por conta disso, estavam colhendo no presente em forma de calamidade. Não para toda a nação de Judá. O pecado acumulado no passado estava se traduzindo em uma crise nacional. As consequências não são anuladas pelo simples fato de reconhecer o pecado. É necessário arrependimento e mudanças na forma de agir. Não basta dizer que a pessoa dizer que reconhece que está errado, que falhou, que está no pecado. Tem que haver uma mudança no pensamento, nas atitudes, no modo de agir. O segundo ponto que queremos destacar é quando o céu acalma a terra. Quando o céu, no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Veja que o profeta, ele vai buscar em Deus, ele quer uma resposta. Ele está vendo a calamidade, ele quer uma resposta sobre o que está acontecendo, de que maneira esse futuro pode ser diferenciado. E aonde ele vai buscar? Vai buscar em Deus, vai buscar do alto. Então devemos apresentar a Deus as nossas profundas angústias. Precisamos reconhecer o nosso estado espiritual e não somente identificar, admitir, e ficarmos passivos como se tudo fosse normal. Não, mas devemos tomar uma atitude que provoque mudança. Provoque uma mudança. Agostinho, dos pais da igreja, ele disse: não somos capazes de realizar o bem que queremos, a menos que Deus nos ajude. Olha o que Agostinho disse, que nós, o ser humano por si só, ele não é capaz de realizar o bem que deseja, o bem que nós queremos, a menos que Deus nos ajude.
E o próprio apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 7, o versículo 18 e 19, ele vai dizer justamente sobre isso. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero acabo fazendo. Então veja que o homem, para que ele possa executar coisas boas, para que ele possa tomar atitudes coerentes conforme a palavra de Deus, ele necessita do auxílio do Senhor. Ele necessita que Deus o ajude, o Espírito Santo lhe fortaleça, lhe capacite para que ele possa trabalhar, agir de maneira a obediência à palavra do Senhor. Então, mas nós podemos abrir as cortinas do nosso coração para Deus, nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus. O véu já se rasgou e nós temos essa oportunidade de abrir o nosso coração para o Senhor e expor as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos anseios para o Senhor. O profeta, ele vai fazer isso. Abacuque, ele vai buscar no Senhor. Ele quer uma resposta. Mas a resposta vem como trovão. Ecoa em nosso coração. A mesma resposta que foi dada ao profeta séculos antes de Cristo. No versículo 4, do capítulo 2 de Abacuque, ele vai dizer assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Então ele quer resposta, ele quer saber por que está acontecendo essa calamidade em Judá. E Deus vai dizer para ele, olha como está o povo. Olha aí o soberbo, olha aquele que só confia em si mesmo. Mas aí ele vai dizer assim, mas o justo viverá pela sua fé. Ele está dizendo, tem calamidade, tem destruição, o povo está rebelde. Ele está dizendo, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. Então essa resposta que vem ao profeta Abacuque, ele alcançou a partir do momento que ele buscou ao Senhor. O justo viverá pela fé. A resposta para aquilo que não conseguimos discernir, muitas das vezes nós queremos uma resposta e não conseguimos encontrá-la. Nós não conseguimos definir. Mas a partir do momento que nós buscamos em oração, podemos alcançar o mais profundo discernimento do Senhor para as nossas vidas. O Abacuque não consegue entender o que está acontecendo com a sua mente, com a sua capacidade humana. Então ele necessita de buscar, ele vai buscar em oração. Pela oração, os nossos olhos espirituais são abertos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, o homem natural não compreende as coisas naturais, porque se discernem espiritualmente. Então é necessário buscar em oração. E por meio do Espírito, somos auxiliados a compreender a vontade de Deus e o agir de Deus em nossas vidas. Precisamos de ter essa compreensão. O próprio Jeremias, lá no capítulo 33, versículo de número 3, ele vai dizer, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então é desejo de Deus nos revelar a vontade dele para as nossas vidas. Para isso precisamos de buscar em oração, clamarmos ao Senhor. Devemos subir à presença de Deus e nos colocar as nossas causas na mão do Senhor. Abacuque, ele sobe lá para a torre de vigília. Hoje você não precisa de buscar numa torre literalmente. Alguns sobe ao monte para encontrar a resposta de Deus, diz que para aproximar-se de Deus, mas Deus é Espírito, Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. Você pode fazer do seu quarto, no seu carro, no local de trabalho, sua torre de vigia. Daniel, ele orava no seu quarto 3 vezes por dia, e o Senhor o ouvia. Paulo fez das suas celas de prisões a sua torre de vigia. Jesus foi ao monte Getsemane. Então nós podemos fazer a nossa torre de vigia onde estiver ao nosso alcance, porque o Espírito de Deus está presente, Ele é Espírito. Ele não necessita do lugar geográfico para nos ouvir. O que se espera daquele que busca a Deus é a disposição do coração de buscá-lo e confiar na sua resposta. Veja que Abacuque não ficou preso aos problemas, ele não ficou embaraçado nas correntes do desespero ao ver a nação de Judá naquela calamidade. Ele apresentou sua causa a Deus e esperou a resposta do alto. Ele esperou a resposta do alto. Então, veja que nós temos que buscar, confiarmos e esperarmos no Senhor. A imagem do vigia na torre traz uma lição espiritual para nós nos dias de hoje. Não precisamos de uma torre. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e confiarmos em oração, se nós estivermos andando na rua, onde estivermos, confiarmos, apresentarmos ao Senhor as nossas causas, com certeza Ele nos ouvirá, nos abençoará. Mas, o profeta, ele vai até a torre para orar, mas o Senhor disse que havia necessidade de ele esperar. Veja que o foco do texto
de Abacuque, quando nós lemos do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, o foco não é a torre de vigília, mas a atitude que Abacuque assumiu em seu coração. Ele está vendo a calamidade, ele está vendo o povo sendo destruído, e a atitude que ele tem no seu coração é de buscar resposta em Deus, buscar em Deus o porquê daquele acontecimento. Então devemos buscar em Deus as respostas que precisamos, mesmo quando o cenário parece ser caótico. Deus está no controle de tudo e precisamos confiar nele. O terceiro ponto que eu quero destacar é a visão que vem do céu. A resposta vem de Deus. Hoje muitos estão tendo visão do próprio coração enganoso. E por conta disso fazem também errar o povo de Deus, furtando a palavra do Senhor, né? A visão dada a Abacuque deveria ser registrada, de modo que todos pudessem ver. A visão era clara e pública. Hoje, infelizmente, tem muitos dizendo, né, que Deus falou no meu coração. Deus, olha, o coração do homem é enganoso. Qualquer coisa que surge no coração do homem, se não tiver de acordo com a palavra do Senhor, não foi Deus quem falou. Foi um engano do coração. Né? Deus jamais vai ditar algo no coração do homem que não esteja em conformidade com a sua palavra. Né? Hoje nós temos a visão por meio da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, o versículo 1 e o 2, o texto vai nos dizer que outrora o Senhor falava de muitas maneiras, de várias maneiras, pelos profetas, mas nos últimos dias tem nos falado por meio do Filho. Né? A palavra de Deus hoje fala ao nosso coração, o Espírito Santo testifica que aquilo é verdadeiro. Deus manda Abacuque escrever a visão porque seria uma mensagem para todas as gerações futuras. Né? Se tratava de uma mensagem universal. A mensagem de Deus é para o futuro. Deus está dizendo ao profeta ter paciência. No versículo 3, ele diz assim, ó, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falará. Aí ele diz assim, ó, se tardar, espera, ó, porque certamente virá e não tardará. O que ele está dizendo para Abacuque? Abacuque, espera. Muitas das vezes falta isso. Oramos, buscamos em Deus e não esperamos. Espera no Senhor. Aquele que espera no Senhor, ele está demonstrando que confia no agir de Deus. É necessário esperar, não basta orar. Tem que esperar para o tempo determinado de Deus se cumprir. Mas é necessário da nossa parte uma mudança de comportamento na nossa visão. Tem que haver essa mudança de comportamento. Não pode ser de qualquer maneira. Né? Hoje muitas pessoas estão buscando a Deus, não têm paciência, querem resposta de qualquer maneira e acabam até mesmo sendo frustrados por conta disso. Muitos têm esmorecido na fé, desanimado e desistido. Né? Muitos têm desistido. Ora, além de confiarmos em Deus, nós necessitamos entender algo muito importante. Hoje muitas pessoas estão tentando manipular a Deus. Hoje você vê pessoas determinando que Deus vai fazer isso de tal maneira. Hoje tem tarde de milagre, noite do milagre, dia de milagre, determinando que Deus vai fazer aquilo exatamente como eles estão determinando. E Deus trabalha no seu tempo. Ele está falando para o profeta Abacuque, espera, certamente não tardará, é o tempo de Deus. Lá em Jó capítulo 23, versículo 13, diz assim, ó, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. O que ele está dizendo? Se Deus desejou, Deus planejou, Deus projetou, Deus prometeu, quem é que pode mudar? Quem é que pode alterar? Ninguém pode. Hoje ninguém tem essa prerrogativa de adiar os propósitos de Deus e nem mesmo de antecipar os acontecimentos que Deus já preveu. Ninguém tem essa prerrogativa. Hoje muitos querem fazer agenda para Deus operar. Deus é soberano. Ele faz quando Ele quer, na maneira que Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer. Tempo é de Deus, não do homem. Jamais do homem. Jamais seria do homem. O Judá, a nação de Judá, deveria aprender com Israel. E Deus estava ali dando a lição para eles. Né? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17, o texto nos diz assim, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, Judá, ele estava sendo ali corrigido pelo Senhor.
Da mesma forma, hoje, o profeta, o apóstolo Pedro vai dizer, se a correção começa pela casa do Senhor, pelo seu, pelo próprio povo de Deus, se a correção começa, se o juízo começa pelo povo de Deus, imagine o que acontecerá com aquele que não é obediente a Deus. Então hoje, infelizmente, muitos dizem seguir a Cristo e parece que querem imitar ou viver de acordo com o ímpio. Hoje o mundo entra para dentro da igreja e parece que estão acostumando com isso. Mas a palavra de Deus diz, se o juízo começa com a própria casa de Deus, se o juízo começa com os dos seus, imagina o que vai acontecer com os que são lá de fora, né? Então a resposta de Deus exige um estilo de vida contínuo. Passar a viver na dependência de Deus, confiante no seu propósito e a obediência a Ele. O justo viverá pela fé. Sabe o que significa isso? O justo não apenas crê, mas vive obediente a Deus. Isso implica não somente buscar um novo estilo de vida, mas ser transformado para que possa provar a boa e agradável vontade de Deus. Dizer que o justo viverá pela fé é afirmar que a pessoa viverá de acordo com a vontade do Senhor, baseado na palavra de Deus. A resposta de Abacuque, a resposta lá em Abacuque 2,4, estabelece um princípio fundamental de fé e fidelidade. Deus está dizendo assim, o justo viverá pela fé. Ele está dizendo assim, ó, aquele que diz que crê em mim viverá conforme a minha palavra. E as bênçãos virão sobre ele. Lá no capítulo 3, Abacuque vai declarar, né, a confiança dele em Deus. A situação de Judá continuou a mesma. Judá não mudou. Continua a nação rebelde. Mas a alma de Abacuque foi restaurada pelo Senhor e transforma o coração do profeta. Ele muda a sua visão, muda a sua expectativa e passa a olhar de maneira diferente. No capítulo 3 de Abacuque, versículo de número 18, ele diz assim, ó, todavia, eu me alegre no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Um versículo antes ele diz assim, ó, tem uma calamidade, então ele quer saber, ele quer resposta por que está havendo aquela calamidade em Judá. Ele vai buscar no Senhor, ele sobe na torre de vigília, ele busca no Senhor, ouve a resposta do Senhor, e o Senhor diz para ele assim, então uma calamidade, o mundo está destruído, mas o justo viverá pela fé. E hoje não é diferente, nós estamos vivendo aí, estamos vivendo numa nação, a nação, como é que se pode confiar no governo que nós temos? Como que pode confiar no parlamento que nós temos? Como que pode confiar nos juízes que nós temos? Está tudo destruído, corrompido. Quando vamos para o Evangelho, né, você vê as notícias dizendo que o Brasil está havendo um crescimento do número de evangélicos. Mas não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se há um número crescente de evangélicos no país, a nação deve estar sendo transformada pelo poder de Deus. O que acontece? Muitos se dizem ser evangélicos, mas não praticam a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, não vivem na palavra de Deus. E Deus está dizendo para o profeta Abacuque, Judá está em calamidade. Judá está caminhando para a destruição. Ele diz, mas o justo viverá pela fé. Ele está dizendo, aquele que crê no Senhor terá uma vida diferente. E no capítulo 3, versículo 17 de Abacuque, ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mudou a perspectiva do profeta. Ele encontrou a resposta de Deus. E ele passa a vislumbrar o futuro diferente. A nação não mudou, mas a mentalidade do profeta, o coração do profeta, foi direcionado por Deus para ter uma nova visão. Ele está dizendo assim, ó, pode haver calamidade, pode estar acontecendo destruição. Ele diz assim, mas eu me alegro no Deus da minha salvação. Aonde você estiver, você pode estar cercado de calamidade. A destruição pode estar ao redor. Mas se você viver pela fé, crendo na palavra do Senhor, você pode se alegrar no Deus da salvação. Quero orar por você. Quero orar para que você tenha esse entendimento. Passe a buscar o Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Mesmo em meio à tempestade, à calamidade,
Seu coração será transformado. Sua alma será direcionada pela palavra de Deus. E você terá uma nova visão. A visão de coisas espirituais. Senhor, eu te peço que neste momento a tua palavra venha ao encontro do coração de muitos que estão ouvindo esta mensagem. Confronte o coração dela para que ela possa arrepender-se e ter uma nova vida pautada na tua palavra para que possa ter vida. E esta vida é proporcionada pelo teu Espírito que nos leva à obediência à tua palavra. E aquele que crê no teu poder, no agir do Senhor, confia. Em meio à calamidade, no meio das lutas e tempestades, ela tem essa convicção, essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor tem bênção para aqueles que nele confiam. O justo viverá pela fé. E esta fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Que tenha o coração disposto à obediência. Que tenha a sua mente transformada pelo poder do teu Espírito. E que possam viver uma nova vida. Ter uma visão espiritual. Crendo que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Abençoe essas pessoas, eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.